Alô galera, estou vindo aqui rapidamente no canal YouTube O Tempo da Bola para falar os últimos acontecimentos do Cruzeiro, aquilo tudo que está acontecendo no nosso meio esportivo, né? E várias coisas depois da vexatória derrota de ontem. O Cruzeiro perdeu para a equipe do Muxuca, né? Muxuca é o nome do time, Muxuca Runa. Um absurdo, né, gente? Eu ontem estava praticamente transtornado com tudo, né? Transtornado com a situação. E infelizmente o Cruzeiro passou por um vexame. Para mim foi a pior narração que eu fiz até hoje, né? Uma coisa esquisita. Mas hoje os ânimos ainda, uma tristeza muito grande, né? Até tive um título ontem, título fúnebre, né? Do jogo de ontem, noite fúnebre. Noite de morte, noite de tristeza, né? Mas tem que se reerguer, né? E algumas coisas aconteceram hoje, muitas coisas sendo providenciadas. O Pedrinho está providenciando, conversando com os jogadores, tomando atitude, procurando entender a situação, porque a diversidade é muito grande. E algumas atitudes já foram tomadas. E vocês sabem aqui, vocês que me acompanham aqui no canal O Tempo da Bola de Ver, eu vim falando o tempo todo sobre a saída de Marlon, né? E hoje, graças a Deus, o Cruzeiro entendeu, o Marlon foi emprestado ao Grêmio. Você não pode continuar, gente, vendo o erro na cara, né? Debaixo do bigode, como dizia antigamente, e você está vendo e não está fazendo nada. É como dizia, né, no livro de Garcia Marques, né? Todo mundo vendo o cara, o cara ia morrer, mas ninguém chegava lá e falava pro cara. E acabou que o cara morrendo. Então, você tem que tomar as providências antes para fazer as coisas. E é o que aconteceu agora, né? Viu que o Marlon não tinha mais condições de grupo, não tinha mais condições de ficar no Cruzeiro, e o Marlon foi negociado. Muito bem, né? Atitude tardia, mas importante, a decisão de emprestar o Marlon. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que tomar posição também com o William. O William, infelizmente, ele não está jogando da forma que deve jogar. O Romero no meio de campo é muito frágil e encarreta no sistema defensivo. O sistema defensivo do Cruzeiro não compete. Principalmente o Jonathan, que falhou muito ontem, né? Um grande zagueiro, mas ontem falhou demais, uma coisa terrível, inacreditável, Futebol Clube, né? Então o Marlon emprestado, e hoje teve protesto na Toca da Raposa, né? A torcida organizada do Cruzeiro foi lá com faixas pedindo o fim de Matos, de Alexandre Matos. Eu acho que já está na hora também do Pedrinho não aceitar mais os trabalhos do Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos ele fez um amontoado de contratações e pegou a folha de pagamento do Cruzeiro chegando estrondosamente a nível de Palmeiras, Flamengo, para nada, absolutamente nada. Então é a hora de acontecer, né, essa desistência e que este diretor de futebol ele possa, né, pedir para sair, pelo menos. Talvez o Pedrinho esteja meio receoso de estar fazendo a demissão, mas ele, pelos erros grotescos nas contratações, o Cruzeiro é um amontoado. Umas contratações sem nexo. Poxa, como é que se contrata o Christian, reserva do seu time? Como é que você contrata o Eduardo, reserva? O Polazzi, o Fagner? Então, não deu para entender absolutamente nada, né, o que o Cruzeiro fez. As contratações, 60% das contratações do Matos foram jogadas ao léu. Coisas inacreditáveis, né? Ele andou puxando daqui e dali, contratando feiosamente, como fez com o Vasco da Gama. O que o Vasco da Gama vai progredir, vai chegar aonde com esse time do Vasco da Gama? É a mesma coisa, com esse amontoado no Cruzeiro. Como você vai chegar? Você teria que analisar as peças, aonde que realmente precisava. Nós precisávamos, olha aqui, quando era para trazer alguém para a lateral direita, ele preferiu o Fagner, em vez de trazer o João Paulo, que estava lá no Juventude, fazendo um grande papel.
o Grêmio levou, ele trouxe o Fagner, né, absurdamente, e assim por diante. Ele trouxe esses outros jogadores aí, o Marlon, que precisava de ter sido negociado rapidamente, ter trazido um lateral. Se o Cruzeiro ia investir nesse jogador lá da Argentina, esse zagueiro, né, 10 milhões, por que ele não investiu no Bernabéu, que resolveria o problema? Dava 8 milhões no Bernabéu, dava à vista e resolveria o problema do Cruzeiro. E pela lateral esquerda, né? Porque o meio de campo está uma baba, todo mundo sabe disso. Infelizmente o Romero é ídolo, é uma das lideranças grandiosas nossas, mas o Romero, infelizmente, não está conseguindo jogar, né? Então teria que dar um tempo para o Romero ter um cabeça de área mais jovial, um cara que corresse, um cara que combatesse. Na Colômbia tem, na Argentina tem, qualquer outro lugar aí que você for tem um cabeça de área que possa resolver. O cabeça de área, deixa eu ver aqui, que o Cruzeiro jogou de um time argentino lá na semifinal, muito bom. Então por que o Cruzeiro não vai atrás? Por que o Cruzeiro não vai atrás de um lateral? Não sabe. O Alexandre Matos parece que ficou gaga, infelizmente. Ele não sabe fazer as contratações, né? Para que trazer o Christian, gente, pelo amor de Deus? Reserva lá no Atlético Paranaense. Ah, não, é porque ele já ia ser vendido para o Cruzeiro. Ah, isso é balela. Então é isso, a torcida organizada teve lá hoje, o Fora Matos, o recado está dado, a imprensa do Brasil inteira está perplexa. Por que esses jogadores do Cruzeiro não estão jogando? Porque eles não entendem, eles são difíceis de entendimento com as comissões técnicas. Passou o Seabra, gente, passou o Diniz, passou o auxiliar técnico, agora vem o Leandro Jardim, ou melhor, o Leonardo Jardim, um dos mais conceituados do futebol brasileiro, do futebol mundial, um dos mais conceituados, e de repente aqui vai ficar nisso, porque jogador é cheio de mimimi, né? Jogador não gosta que fala mal dele, não. Jogador, ele fica aí todo cheio de coisinha, ruim pra caralho, uma coisa que não dá pra entender, péssimo dos péssimos, né? Eles não têm nada que falar, porque eles são uma vergonha para o futebol. Mas eu sempre acreditei no meu Cruzeiro, eu sempre acreditei no Pedrinho BH. Pedrinho BH é o único que tem que ter o respeito da torcida. A torcida tem que respeitar o Pedrinho, porque o Pedrinho é o cara da grana. Não tem ninguém que tem grana para investir. Vocês lembram da época do Sérgio Santos Rodrigues? Vocês lembram dessa época que o Sérgio Santos Rodrigues foi atrás lá do Medioli, foi atrás lá do cara do Banco Bom Sucesso, foi atrás de mais uns lá pedindo ajuda, eles correram. O Medioli falou que o Cruzeiro tinha que voltar para a 4ª divisão quando não quer emprestar nada. É desse jeito, galera. Agora pinta o Pedrinho aí. Vamos bajular esse cara. Nós, como torcedor, temos que bajular, temos que dar o maior incentivo. E ele é dono, ele falou a verdade. Ele falou simplesmente a verdade. Ah, é temeroso, tal. Mas, pô, se eu sou dono de uma coisa, a minha empresa tá com problema, não dá. O meu time de futebol, eu vou falar mesmo também, é a mesma coisa. Valeu, Pedrinho. Você é o ícone, você levantou a bandeira desse nosso Cruzeiro, você está na luta, tentando também ter glórias. Eu sei que o sentimento meu de torcedor e de cronista esportivo, você de empresário e de dono, e de todos os torcedores, é de estar falando isso mesmo que você falou, né? Ah, depois vem os carinhos aí dizer, ele não devia ter falado isso, tal. Gente, no fritar dos ovos, Pedrinho está coberto de razão. Aquele recado não foi para ninguém, não. Aquele recado foi para Alexandre Matos, que fez a maior bobeira do futebol. O cara virou gaga, o cara não tem condição absolutamente de contratar ninguém. Isso é um absurdo. Galera, essas foram as notícias. Marlon foi emprestado, já deveria ter saído bem há mais tempo, né? Muito bem. A torcida fez protesto. Pedrinho está conversando com os jogadores do Cruzeiro. Pedrinho quer cobrança imediata, quer respostas imediatas dos jogadores.
E isso nós vamos ver à frente, né? Vamos estar coordenando isso aí. É isso aqui. Sandro Braga, para o Tempo da Bola GB, com notícias importantes do Cabo. Só para terminar. O Mateuzinho, ele teve problema no joelho, ele deve ficar aí de 3 a 4 meses inativo, né? Um grande desfalque. Mas fazer o quê? Isso faz parte do futebol, né? É isso aí. Obrigado, galera. Tamo juntos.